Estamos de volta com o WW, vamos falar agora de eleições municipais. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve apoiar o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, para a reeleição no ano que vem na capital paulista. A declaração veio do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e provocou mal-estar com outro concorrente à vaga dentro da sigla, que também busca o apoio de Bolsonaro. O deputado federal Ricardo Salles informou à CNN que está à espera de um posicionamento do próprio Bolsonaro sobre o apoio do ex-presidente na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Em outubro, o parlamentar do PL publicou a frase "Back to the game", de volta ao jogo, para anunciar que iria se candidatar ao posto depois de receber o apoio de Bolsonaro. Nesta quinta-feira, no entanto, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse à CNN que Bolsonaro vai apoiar o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Disse ainda que concorda com a decisão, lembrando de outros indicados do ex-presidente que se saíram vitoriosos: Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo e Marcos Pontes para o Senado Federal. O que está em jogo nesta disputa é se o PL aposta na estratégia de apresentar um candidato mais bolsonarista, como Ricardo Salles, ou seguir pelo caminho da centro-direita, se apoiando na imagem do MDBista Ricardo Nunes. Isso porque, do outro lado da disputa, está Guilherme Boulos, do PSOL, concorrendo à prefeitura de uma cidade em que a esquerda teve mais votos na eleição presidencial de 2022. Enquanto Bolsonaro foi o mais votado no interior, na capital foi superado por Lula. Uma ala do PL alega que o resultado revela uma cidade mais progressista e que poderia rejeitar mais o nome de Salles do que o do atual prefeito. Após as declarações de Costa Neto, a CNN apurou que o MDB espera um encontro de Ricardo Nunes com o Bolsonaro para abrir a negociação sobre quem seria o vice. Uma hipótese seria a de uma mulher evangélica na chapa, segundo fontes. A disputa pela prefeitura da maior cidade do país também deverá ter o nome da deputada federal Tabata Amaral, do PSB. Para vice, ela quer o apresentador José Luiz da Atena, que nesta semana também se filiou ao PSB. O ministro Márcio França chegou a fazer uma postagem nas redes sociais com o rosto dos dois e a legenda "Tabatena". Adoro esses nomes, né? Lulécio, Dilmazia. São muito bons. Nome de remédio, né? Parece. O Pedro, você apostaria em eleições nacionalizadas aqui em São Paulo? Lulistas, bolsonaristas? Interessa aos dois que a eleição seja nacionalizada aqui. Isso tiraria espaço da terceira via, como aconteceu na eleição para governador. O Rodrigo Garcia era o favorito, tinha a máquina na mão, tinha muito espaço de televisão, mas usou um discurso do nem e acabou ficando no meio do caminho. Agora é curioso ver que o PT e o PL estão traçando as suas estratégias de maneira mais pragmática. No caso do PT, eu conversei hoje com o senador Humberto Costa, que é quem está coordenando a estratégia do partido. Eles não vão ter candidato próprio nas principais cidades, nos principais colégios eleitorais. Isso mostra que o PT está mais pragmático do que nunca para reverter o péssimo resultado da eleição de 2020. Então, o PT, por exemplo, abriu mão de lançar candidato no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo vai apoiar o Guilherme Boulos, em Belo Horizonte tem candidatura própria, mas está negociando com o PSD e pode apoiar o prefeito Fuad Noman. Não tem candidato próprio em Recife, onde vai apoiar o João Campos. A orientação do presidente Lula é a seguinte: onde houver um candidato bolsonarista, o PT tem que apoiar a candidatura que tiver mais condição de vencer. Ao contrário do PT de outros tempos, que lançava candidaturas para marcar posição, cara. Você vai nessa linha aí, Léo, também? Você apostaria em eleições nacionalizadas país afora? Claro que são muitos municípios, 5.565, né? Mas você vê uma eleição, principalmente em relação à polarização da sociedade, uma eleição de 2002 a mais acirrada da história. Você vê um campo político lulista, um campo político bolsonarista, eu vou forçar, claro, em cada um dos municípios brasileiros, mas em linhas gerais, esse deve ser a divisão das eleições municipais? A regra não costuma ser essa, né? Assim, que Exatamente. Disputas locais, elas tendem a levar assuntos locais para a agenda, né? Agora, que existe a construção de uma divisão ideológica mais nítida e distinta no Brasil, isso existe, né? Assim, um campo mais conservador e um campo mais de esquerda progressista.
Isso pode ajudar um pouco a organizar o pleito. Em alguns centros políticos, o Bolsonaro, o Lula, enfim, podem aparecer um pouco mais, mas eu entendo que a regra que deve valer, que deve ser mais importante, ainda é a regra de você ter as questões mais importantes, né, para a cidade, para o funcionamento da cidade, centralizando o debate. Agora, professora, em Minas Gerais, partidos de centro, partidos de direita costumam ir melhor, né, em eleições municipais, né, nos grotões, nas pequenas e médias cidades. Por que, na sua percepção, esse fenômeno acontece, né? O Partido dos Trabalhadores, o PT, ganhou 2002, Presidência da República, 6, 10, 14 e 22. E o PT, historicamente, tem também uma dificuldade ali de liderar, né, o ranking dos municípios. Por quê? Por que o PT vai bem para o Palácio do Planalto? E não que ele vá mal, mas ele não lidera como lidera para o Palácio do Planalto nas eleições municipais, nos grotões do país. A gente tem duas dimensões dessa resposta, Caio. Por um lado, a gente tem a dimensão da estratégia realmente do partido que escolhe investir nos grandes municípios e na arena nacional, ao invés de se capilarizar. A gente tem outros partidos que têm estratégias mais bem-sucedidas de capilarização e que muitas vezes têm poucas ambições no nacional, como o PP, como o MDB, enfim, alguns que podem ser entendidos aí como centrão. E, por outro lado, a gente tem uma população que é predominantemente conservadora, sobretudo quando você está falando nessa clivagem urbano-rural em municípios menores, né? Municípios menores tendem a ser mais conservadores. Agora, como o Léo pontuou muito bem, na eleição municipal, essas questões voltadas para a pauta de costumes especificamente, ainda que elas apareçam, sobretudo em municípios grandes, elas não costumam ser decisivas quando você está falando da maior parte do Brasil, da maior parte do eleitorado que vai votar. Até porque trazer essas pautas para a eleição municipal, por que você vai deliberar, sei lá, aborto na eleição municipal se não é uma questão municipal, né? Vai ser definida no nacional. Mas quando se julga que isso é interessante para se colocar um outro candidato em xeque, isso aparece. Mas, via de regra, você está querendo saber quem vai decidir melhor, a melhor forma de construir aquela ponte para você construir ou de reformar uma estrada. As questões municipais, elas são menos, não que elas não estejam embebidas de ideologia e de posicionamentos, claro que estão, mas elas são menos, e isso é menos importante nas municipais do que é na nacional. Então, eu estou curiosa como que vai se refletir esses apoios muito ideologicamente marcados no resultado das próximas eleições, também para entender como que vai ser essa polarização daqui para frente. Esse é um processo em curso, não é uma coisa estabelecida ou escrita na pedra. Então, eu estou curiosa para saber se vai ou não vai, esse apoio muito ideológico vai impactar de forma relevante e decisiva nas eleições. Pedro Venceslau, vamos acabar com você. Você tem 1 minuto para responder, segundo a Fernanda Meiser, nossa editora-chefe e amiga. Você levantou hoje, ao longo do dia, conversando com os partidos, o impacto desse fundão de 5 bilhões, que nós começamos, inclusive, o programa falando. Qual que é a influência de um fundão de 5 bilhões numa eleição municipal? Coincidência ou não, Caio, todos os partidos vão lançar mais candidatos, os principais, mais candidatos do que lançaram em 2020. Vou dar um exemplo, o MDB. O MDB é um partido municipalista, sempre lançou muitos candidatos a prefeito, vai lançar 2.500 candidatos em 2024, foram 2.000 na última eleição. O segundo é o PSD, que lançou 1.900 e poucos candidatos, agora vai lançar 2.000 candidatos, também com uma estratégia nesse sentido. O PT não, o PT vai lançar menos candidatos, isso é curioso, não lembro de cabeça exatamente o número, porque o PT está numa estratégia mais pragmática de investir nas grandes capitais e apoiar aliados com chances de vitória. Então, o fundão eleitoral vai irrigar candidaturas em mais cidades do que aconteceu nas últimas eleições. Caio. Muito bom. Pedro, muito obrigado. Viu? Excelente final de semana. Bom, Leonardo Barreto, doutor em Ciência Política e diretor de Risco Político da Vector Research, muito obrigado. Professora Graziela Testa, cientista política, professora da Fundação Getúlio Vargas. Foi um prazer essa conversa de política na antivéspera
Da véspera do Natal. Muito obrigado, viu? Excelente Natal para vocês e para vocês também que ficaram conosco até agora. O WW termina aqui. Boa noite e um Feliz Natal.